meditando numa palavra, tá? Logo de manhã. Às vezes a gente levanta angustiado, preocupado, né? E a gente tem as nossas lutas. E eu estava pedindo a Deus, e eu estava assistindo aquela que vocês até já viram, A Isca de Satanás. Lembra de John Bevere? Toda vez que eu quero ficar ou chateada ou preocupada com alguma coisa, eu estou vendo aqui a Leia Loureiro, eu vou colocar aqui a Leia Loureiro, tá bem? E também a Maria Helena Spirigoni, tá? Que Deus venha abençoar o Spirigoni. Hoje eu passei o dia inteiro orando, viu, irmãos? Hoje o dia inteiro eu tirei para estar na presença do Senhor, tá? Então, e aí eu estava meditando, é muito importante, eu gostaria de meditar junto com vocês, tá bem? Sobre essa palavra, porque vira e mexe a gente tem decepções, somos traídos, né? Ou sofremos humilhações, perseguições, calúnia, inveja, e a gente precisa ser curado. Então a introdução aqui desse texto abordado, né, faz menção de um clamor, né, por mais fé, né, não foi inspirado pelos milagres, né, nem pelos mortos ressuscitados, nem pelo mar acalmado, mas pela simples ordem de perdoar aqueles que haviam ofendido. Então vamos analisar aqui essa expressão. É inevitável que venham os escândalos. Lucas 17, versículo 1, tá? Lucas 17, eu estou com dor na coluna hoje, né? Lucas 17, versículo 1. A expressão escândalos, nos versos da língua inglesa, aparece como ofensas, tá? Ofensas. Palavra que pode ser traduzida como escândalo ou ofensa. A maioria das Bíblias em língua portuguesa utiliza a tradução escândalos. É importante considerar que a passagem de Lucas 17:1 se refere a ofensas que alguém pode cometer, né, contra nós, bem como ofensas em geral, as quais geram escândalo. Quando nós somos ofendidos, não ficamos escandalizados, não ficamos ofendidos, não é? Entendeu? Mas ele fala aqui, eu acho ele foi muito interessante, né? E hoje, toda vez que eu quero ficar magoada, né? Nós somos humanos, tá vendo? E aí, o que eu faço? Eu vou direto para o estudo, eu falo, não, Deus, eu não posso deixar a mágoa entrar, a dor entrar, né? A dúvida entrar. Então, eu peço sempre ao Senhor para que Ele venha blindar meu coração, tá bem? Então, vamos ler aqui Lucas 17, versículo 1. Nós vamos ler, tá? Ele diz, e disse aos discípulos, Jesus adverte sobre os escândalos, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem, tá bem? Escândalo sempre vai ter, ou no meio evangélico, no meio da família, com irmãos, com amigos, sei lá, né? Então, ele fala aqui para nós olharmos para o Senhor, em vez de olhar para o homem, né? Porque senão você se perde, tá bem? E perde a sua fé, e não vale a pena, né? Às vezes a gente está pedindo a Deus uma coisa, aí fica o foco tanto no problema ou na pessoa que esquece de Deus. E na realidade a gente tem que focar em Deus, amém? Porque é Ele que prometeu, é Ele que vai fazer vai nos dar a vitória. Então ele diz, é importante que se considerar que se refere a ofensas que alguém pode cometer contra nós, bem como ofensas em geral. Observe que nos versículos seguintes Jesus fala sobre a importância de perdoar nosso irmão, tenha ele pecado contra nós ou contra qualquer pessoa, gerando escândalos, né? Então, o problema não são os momentos em que seremos ofendidos, mas qual será a nossa reação? Isso é verdade, não é? No dia que você está bem, alguém ofende, eu acho assim, sabe, você até releva, deixa para lá. Mas no dia que você não está bem, qualquer coisa que pisar no seu calo,
pronto, você já fica ofendido, fica super mal, e isso é ruim. Então é isso que ele está falando. Então ele diz assim na palavra, se você está cativo, então você precisa de uma libertação. Ele diz aqui que o problema não são os momentos em que seremos ofendidos, mas qual será a nossa reação? Os que se tornam ofendidos se tornam também cativos, e é verdade, você concorda? Aqueles que se tornam ofendidos, eles se tornam também cativos, né? Então, vamos orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, né, faça uma obra na minha vida, eu quero a libertação, né? Eu não quero ficar pensando nisso, me sentir ofendida. Então, ele diz que é importante, né? Se você está cativo, então você precisa de uma libertação. Logo entendemos que se precisa de libertação, olha, se precisa de libertação, vamos ler aqui. Ele diz, se precisa de libertação, logo entendemos que se precisa de libertação, então a pessoa não é liberta. Isso no quesito, como crente, que ela pensa que é, tá bem? Então nós somos melindrosos, nós ficamos ressentindo, sim ou não, irmãos? Né? Então, precisamos pedir a Deus, Senhor, cura minha alma, maior é Deus, irmã. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que Jesus, ele diz que já nos abençoou com toda sorte de bênção, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, amém? Então, nossa posição hoje é elevada, né? Então, precisamos confiar em Deus, tá? Então, ele diz, qualquer pessoa que tenha preparado armadilhas, né, para animais, sabe que uma armadilha precisa de duas coisas para ter êxito. Ela precisa estar escondida, porque o animal, né, para o animal tropeçar nela sem vê-la, ela precisa ter uma isca para atrair o animal para as suas garras, né? Então, primeiro, a maior isca de Satanás contra a vida cristã, contra nossas vidas hoje, né? E é mais enganosa, traiçoeira para nossos dias, é a ofensa. Quantos irmãos ofendidos, ressentidos, né? Aí não quer mais falar, entendeu? Olha, irmã, vamos pedir a Deus, sabe o que? Amor e humildade. Amor e humildade. A paz, Elisa Pucaleschi, tudo bem? Ivani Facion, tudo bem, querida? Né? Então, vamos ver aqui, tá? A palavra de Deus. Nós estamos orando e estudando aqui sobre a isca de Satanás, tá? Por quê? Porque o diabo, ele sempre prepara armadilhas, né? Ele prepara ciladas, né? Às vezes é no relacionamento, marido e mulher, noivos, namorados, né? Às vezes é com colegas, né, que um ofende o outro, aí fica ressentido, aí já quer se afastar. Aí hoje eu estava ouvindo ele falar, que ele fala que quando você não quer liberar o perdão, é como se fosse traição, entendeu? Então ele diz que o inimigo, ele prepara a isca, né? Então a isca mais enganosa e traiçoeira para nossos dias é a ofensa. A ofensa em si não é mortal, caso permaneça na armadilha, mas se apegarmos e ficarmos ofendidos, então ela alimentará o seu coração e você ficará escandalizado e ofendido, não é? Eu já vi pessoas assim, né, que às vezes as pessoas, por isso que eu falo, às vezes a gente tem amizade e eu falo, meu Deus, né, que as pessoas olhem para nós, que elas criam uma expectativa em nós, né, e nos vê às vezes uma pessoa boa, santo, e de repente falhamos. E quando falhamos, aí a pessoa fica escandalizada, mas irmã, quem que não falha? Sim ou não? Então, por isso que a gente precisa pedir a Deus o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus nos nossos corações, tá bem? Porque é só Deus, irmãos, né? Só Deus, tá? Então, ele diz aqui na sua palavra que a pessoa que se sente ofendida, sequer percebem que caíram em uma armadilha. Então, estão tão concentradas no mal que alguém lhes fez e nem percebe que isso mudou o seu coração, entende?
Às vezes está ali focado, olha, eu não vou perdoar, fulano de tal me ofendeu, eu não vou perdoar. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo, está ouvindo? Já aconteceu comigo, né? E era o meu esposo, e eu falava, eu não vou perdoar meu esposo, eu não vou. Olha, irmãos, foi uma luta, mas eu tive que perdoar, porque Deus falou para mim perdoar, entendeu? E aí eu falei, olha, Edson, eu vou perdoar, porque Deus está me incomodando. Na realidade, só estava obedecendo, perdoando de boca, porque na realidade ainda estava. Mas como eu tinha um passeio no dia seguinte, eu fui fazer o passeio com meu esposo e meus filhos, né, minhas filhas. Ele estava vivo. E aí, sabe o que Deus falou no dia seguinte? Olha, minha serva, se tu não perdoasse, hoje você ia estar assim, um no canto, outro no outro, os dois emburrados, né, sem falar, você super mal, ele super mal, entende? E perdia o passeio, né, e a família. E como eu perdoei, nós fomos passeio, até esqueci, a gente riu, deu risada, comemos o churrasco, voltamos para casa e estava tudo bem. Mas Deus estava me mostrando, entendeu? Porque eu obedeci e perdoei, então houve o passeio, houve a bênção, tá bem? Então vamos aqui, ele fala aqui da ofensa. Davi lamenta no Salmo 55, vamos ver, Salmo 55, ele diz aqui, ó, no Salmo 55, vamos ler, porque quem liberta é a palavra, tá? Não é a profecia que liberta, é a palavra de Deus, tá bom? Porque a profecia, né, Deus ele vai mandar um recado, que pode ser algo lá na frente, e sempre é na hora dele. Olha, Isaías 55, Salmo 55, no versículo 12 ao 14, ele diz, olha, pois não era um amigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Então o inimigo, ele sempre vai usar pessoas que estão do seu lado para ofender, para magoar. Você pode ver que as maiores crises estão na família, entre casais, entre parentes, né? Entendeu? Então é isso que acontece com o ser humano, tá? Então Davi lamenta, ele diz, olha, não é o meu amigo que me afrontava, porque se fosse, eu nem não ligava, né? Nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, meu irmão, ele fala, né? Meu amigo íntimo, pode ser um pastor, pode ser um amigo, pode ser um esposo, né? Então, ele diz, olha, você que era meu companheiro, a gente andava junto, dava risada, tomava café, foi aquele que traiu, foi aquele que levantou. Entende? É assim que o inimigo faz, né? Então, ele observa esse texto e mostra aqueles que estão do nosso lado. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Você encontrará o ódio mais forte entre pessoas que um dia foram mais próximas. Você sabe qual as garras mais sangrentas descritas pela história? As pessoas imaginam que sejam nação contra nação ou tribo contra as tribos. As guerras mais sangrentas são guerras civis, irmãos contra irmão, filho contra pai, ou pai contra filho, né? Hoje a gente vê a violência, irmã, né? Solange Russo, é isso? Deus abençoe. Lourdes Oliveira Ramos, Deus abençoe. Vani Facion, Deus abençoe. Vamos ver aqui, ele diz aqui na sua palavra, olha, as pessoas imaginam que seja nação contra nação, somente aqueles com quem você se importa é que podem feri-los, né? Entendeu? Ferir. Um filho, quando fala alguma coisa, a gente fica ressentido. Poxa, minha filha que eu amo, que a gente faz tudo, não é? Entendeu? O irmão que ofende, poxa, não tem coisa pior, sabe? Eu tive isso, que você quer ver? Eu tive esse problema, né? Então eu fiquei muito magoada, até hoje eu ainda oro. Deus, por favor, me ajude a liberar, eu já liberei, perdão, mas acontece que eu estou deixando ele lá, eu aqui, entendeu? Assim, como quem dizendo, olha, eu perdoo, mas também não quero conversa, sabe?
É assim que eu me posicionei. Então, as guerras mais sangrentas não são as guerras civis, né? São as guerras civis, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Somente aqueles com quem você se importa é que pode feri-los. Você espera mais deles, afinal você deu mais de si a eles. Quanto mais expectativa, maior a queda. E isso é verdade, né? Entendeu? Isso é verdade. Então a gente precisa pedir muito a Deus. Deus, me ajude, né? Cure a minha alma. Eu falo com Jesus. Eu amo meu Deus. Eu não vejo um Deus, não sabe, que é carrasco, um Deus, sabe, que vai lá. Eu não vejo. Eu amo Deus de paixão, de paixão. E tenho essa liberdade de dizer para Deus, Deus, eu não estou contente com isso, eu não estou satisfeita, né? Por favor, o Senhor me dê vitória, né? Falei para Deus e vira e mexe ainda falo, olha Deus, por favor, eu preciso liberar, que o Senhor limpe mais o meu coração, ainda tenho o meu coração muito fechado, eu já sou fechada, né? Entendeu? E aí, mas eu estou pedindo a Deus, tá? Mas tenho meu coração limpo, não guardo mágoa, não tenho ódio, não quero mal de ninguém. Muito pelo contrário, o que é ruim é ingratidão. Você fazer, né, irmãos, por alguém e a pessoa cobrar de você, ainda xingar você, desrespeitar, ofender mesmo, sabe? Isso é feio, eu acho muito chato, né? E você não merece isso, né? Então, vamos orar a Deus, tá bem? Então, quanto mais expectativa, a Bíblia é mais clara em 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2, ele diz, olha, se vocês quiserem anotar esses versículos, pelo menos para depois orar, tá? Então, 2 Timóteo 3:2, até abrir já aqui em 2 Timóteo, ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, é o que mais a gente vê, não é verdade? Entendeu? Pessoas que caluniam, pessoas que dão um tapinha nas costas, irmã, vira a cara, entendeu? E olha, é falso até o tutano, entendeu? Então, vamos pedir a Deus, que Deus nos livre, né? O pior que a gente, eu pelo menos, eu não sei, sei lá, vamos pedir a Deus que Deus nos dê vitória, tá bom? Então esperamos isso dos incrédulos, mas Paulo, ele não estava se referindo aos que estão do lado de fora da igreja. Paulo estava falando dos que estão dentro da igreja. Jesus deixou claro que é impossível viver neste mundo e não ser ofendido, tá? A gente ofende com palavras, com atitudes, até no olhar, né? Entendeu? Tem pessoas que se ofendem, por exemplo, a gente passa e não cumprimenta. Às vezes não cumprimentou porque não viu, mas o outro que viu, olhou e falou, olha, entendeu? A pastora esqueceu. Esses dias mesmo eu costumo sempre orar e mandar um áudio, né, para algumas pessoas que eu oro, às vezes quando eu me comprometo a fazer campanha. Esses dias eu estou viajando, eu não mandei mais áudio para ninguém, porque eu não consigo, né? Não tenho tempo. Hoje estava aqui orando o dia inteiro, né? Então, eu estou no trabalho, irmã. Parece que eu estou dentro da igreja o dia inteiro, 24 horas. Ontem eu fui para casa, 1h da manhã. Foi a hora que eu fui deitar, tá? Então, ele diz aqui, olha, Paulo está falando dos irmãos que estão dentro da igreja. Jesus deixou claro que é impossível. O grande problema é como você reage à ofensa, à armadilha do engano. A palavra traduzida, escândalo, em Lucas 17:1, vem da palavra escândalo, né? Esta palavra originalmente se referia à parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Esta palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. Então parece, não tem coisas assim. Eu não sei quem foi que me ligou e falou assim, olha, mas a gente estava tão bem, pastor, olha, a gente estava rindo, eu não sei o que aconteceu, de repente,
Do nada foi uma briga, uma confusão, e aí fulano tá para lá, eu tô para cá, do nada, né? Tem coisas que você faz assim, meu Deus, é o capeta mesmo. Você já viu quando você está em casa, do nada cai na escada, tropeça, né? Eu já falei para vocês que eu fui fazer uma campanha lá em Cuiabá. E aí a moça estava acabando de fazer um pãozinho de queijo, que a gente ia terminar de orar para tomar um café. Irmã, ela foi 2, 3 vezes. Na 4ª vez que ela foi na cozinha, voltou, quebrou o pé. Entendeu? Foi um grito, pronto, ali já acabou o dia, ficamos chateados, aborrecidos, sem entender. Ela levou 6 meses para se recuperar, tá bem? Então, são armadilhas que o inimigo arma, né? E por isso que a gente tem que orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais, amém? O Espírito de Deus fala em nosso coração, olha, vigia, não vai por aqui, o inimigo está armando laço. Olha, vou eu fazer a obra, né? Então, ele diz aqui, no Novo Testamento, ela geralmente descreve uma armadilha usada pelo inimigo. Por isso, a ofensa é uma das principais armadilhas usada do diabo para levar as pessoas cativas, né? Então, tem pessoas que carregam mágoa por ano. Hoje eu ouvi, quem foi, meu Deus? Alguém que estava falando, olha, não, eu estou muito chateada, mas eu não consigo perdoar. Hoje mesmo, eu nem sabia, 2 pessoas eu atendi. Eu falei, então Deus quer, porque geralmente Deus me dá um sinal, né? E aí eu falei, Deus quer que eu fale essa palavra, tá? Então em 2 Timóteo 2, versículo 24, ele diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém? Aleluia, né? É a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Desprenda dos laços do diabo, da angústia, opressão, depressão, tristeza, né? Desânimo. Essas coisas aí, vamos pedir a Deus, Deus, olha, dissipa todas as trevas em nome de Jesus, tá? Então vamos pedir a Deus que Ele venha nos dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele diz, os que se envolvem em discussões, né, ou em oposições, caem em uma armadilha e se tornam prisioneiras, passando a fazer a vontade do diabo. Não alimente mágoa, não alimente ódio, não alimente ira no seu coração, não alimente inveja, não alimente ciúme. Está ouvindo? Uma vez eu fui orar e tinha um pé de guerra na minha família. Meus irmãos, eu estou contando histórias dos outros, estou contando a minha história, porque eu sou humana, eu não sou perfeita, né? Embora eu vejo os pregadores pregam para as pessoas, eles não pregam para eles, né? Mas eu prego para mim, tá bem? Entendeu? Eu sou a primeira a receber a palavra. Então, irmãos, e a gente precisa pedir a Deus que Deus faça a obra, que Deus liberte, que Deus ele dê vitória para a nossa vida, tá? Então ele diz aqui, os que se envolvem em discussões ou em oposição, caem em uma armadilha e se tornam prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo, né? Então é isso que o inimigo quer, não discuta, não brigue, fecha a tua boca, fica na sua e deixe com Jesus, porque o tempo vai dizer quem é quem. Quer conhecer alguém? Conviva e deixe o tempo vai dizer, tá? E um dia eu estava orando, agora eu lembrei, e minha família vivia em pé de guerra, e eu falei, Deus, eu vou jejuar, e eu gostaria de saber que espírito é esse que age na minha família, na vida dos meus irmãos. Sabe o que Deus mostrou? Ciúme, espírito do ciúme. Nunca vou esquecer. Deus, irmão, é objetivo, é preciso. Entendeu? Falou espírito do ciúme. Então, a partir daí, comecei a orar. Senhor, arranca todo espírito de ciúme, se for eu, Pai. O Senhor arranca, se for meus irmãos também, arranca do coração deles. Em nome de Jesus, a paz, Irene Aragão. Que Deus abençoe você, tá bem?
Vocês estão entendendo, querido? É um estudo, mas que nos ajuda, tá bem? Eu sei que é uma live, né? E se vocês tiverem seus compromissos, mas eu vou concluir aqui porque a gente precisa ser curado, né? Precisa ser curado de toda a armadilha do inimigo. Quando uma pessoa está enganada, ela acredita que está certa, muito embora esteja errada. Podemos dividir as pessoas ofendidas em duas categorias: aquelas que foram tratadas injustamente, aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente, tá bem? Tem pessoas que se sentem ofendidas e na realidade não foi, mas ela tomou para si e ela carrega. Hoje eu atendi uma pessoa assim, né, que ela falou: olha, eu me sinto ofendida, assim, 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 da família mesmo, sabe? Tipo pai e filho, né? Pai e filho. Mas eu falei: olha, perdoa, fica em paz, né? Ame e deixe com Jesus, porque Jesus faz a obra, tá bem? Então, a verdadeira situação do coração, uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa, é mantê-la oculta, encoberta pelo orgulho. O orgulho nos impede de admitir nossa real condição, sim ou não? O orgulhoso, né, sempre vai falar: ah, não vou falar isso, entendeu? Ninguém pode saber. Eu não quero nem saber. Se eu estiver bem, eu vou falar. Se eu não estiver bem, eu vou falar. Sabe por quê? Eles vão falar de qualquer jeito. Eu prefiro ser eu mesmo, transparente, falar e a ponto final. Tá bem? Aleluia. Então, o orgulho nos impede de admitir nossa real condição. O orgulho nos impede de lidar com a verdade, né? E distorce nossa visão, tá? Então não podemos, temos que pedir a Deus para que Ele venha fazer a obra na nossa vida. Então o orgulho nos impede de lidar com a verdade, distorce. Você não muda quando pensa que tudo está bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. A atitude passa a ser: fui maltratado e julgado injustamente, por isso meu comportamento é justificado. Só você foi maltratado, não tem permissão para ficar preso a uma ofensa, né? Então, vamos pedir a Deus para que Ele liberte, ainda que tenha ofendido. Eu já fui ofendida, eu já fui maltratada, tá bem? Mas olha, eu não quis nem saber. Jesus, eu vou amar, porque eu lembro que o Senhor fala para amar os que me odeiam, não é verdade? Até eu peço muito a Deus isso: Senhor, me ensine a amar meus inimigos, aqueles que me odeiam. Também nem sei quem é inimigo, porque eu não fico procurando, tá bem? Eu creio que o inimigo é Satanás mesmo, porque ele quer as nossas almas, mas ele está derrotado, tá bem? Eu vou fazer a vontade do meu Pai, sabe por quê, irmã? Quem ganha somos nós, sabia? Quem ganha é você, quem é abençoado é você. Não vale a pena você perder uma noite de sono, porque está com raiva, porque está angustiado, perturbado, oprimido. Em Apocalipse 3, 14 a 20, diz: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Amém, queridos? Palavra, né? Lá em Apocalipse.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Peça a Jesus, Jesus, entre na minha casa, faça mudança, limpa meu coração, tira as preocupações, se tiver vaidade, se tiver orgulho, se tiver soberba. Irmão, não somos nada, Jesus é tudo, amém? E só precisamos dele. Você quer ser feliz? Ame Jesus com toda a força da sua alma, segure na mão dele, cole em Jesus, amém? Se apegue, tenha apego a Deus, né? Então, ele diz aqui na sua palavra, né, que eles haviam confundido o poder financeiro com o poder espiritual. O orgulho ocultou a sua real situação. Compre ouro de Deus. O ouro refinado é suave, flexível, isento de corrosão ou de outra substância. Somente quando o ouro é misturado a outros metais é que ele se torna duro, menos flexível e mais corrosivo. Então, somente esta mistura é chamada de liga, né? E a nossa liga, irmã, é Jesus, amém? Né? Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Quanto menor a porcentagem da liga, mais macio e flexível. Um coração puro é como um ouro puro, macio e flexível, tá bem? Então vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero um coração puro, um espírito reto, não deixe eu armazenar mágoa, ressentimento. Isso acontece muito entre casais, entre relacionamento e família, né? Então não queira, tá bem? Perdoe imediatamente, aprenda a perdoar. É a melhor coisa. Ele diz aqui, olha, um coração puro é como um ouro puro, macio e flexível, em Hebreus 3,13. Ele diz, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O primeiro passo para refinar o ouro é triturado até que ele vire pó e misturá-lo com uma substância chamada solvente. Depois a mistura é colocada em um forno e derretida a altas temperaturas. Ligas e impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para a superfície. Em Isaías 48:10, o Senhor diz assim, na sua palavra, é Osvaldo, né? Osvaldo, amém? Ele diz aqui, olha, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Isaías 48:10, amém? Deus, ele prova, irmãos, a gente, Deus, ele prova, ele vai purificar, por isso que passamos por tantas lutas, mas louvado seja Deus, porque ele quer amadurecimento nosso, amém? Humildade, porque você pode ver que os vasos mais provados são os mais humildes, entendeu? São os mais humildes, ele aprende a fechar a boca, a não se exaltar, a ficar quieto, entendeu? Recebe as ofensas, fica quieto, né? Porque Deus defende, Deus defende, Deus defende. Uma vez eu fui ofendida e eu fiquei muito chateada, mas não falei nada e fui embora. E logo em seguida ligou uma irmã, não sei se essa irmã ainda é viva, e ela falou assim, Deus usou, e falou, não se lança pedra em árvore que não dá fruto, mas diga uma coisa, filha, que todos vão pedir perdão, e eu quero dizer que na hora certa, não passou 1 mês, 2 meses, todos estavam de joelho, e todos pediram perdão, e eu não tinha falado nada, entendeu? Fiquei quieta, mas fui chorar nos pés de Jesus, né? O nosso Deus é companheiro, tá bem? Então, o primeiro passo para refinar, já falei. Então, em que vós observamos aqui em Pedro, 1 Pedro 1, 6 e 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que esteja por um pouco contristado, com várias tentações ou com várias tribulações,
perseguições. Mas ele diz aqui, olha, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Então, a verdadeira condição de algum ofendido, né? Ele diz aqui, aleluia, é que você compre esse ouro refinado, tá bem? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, tá bem? Nós já vamos já encerrar, já estamos encerrando. Então, escândalo em massa, 24, Mateus 24, 10. Ele diz, olha, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, tá bem? Por favor, vamos pedir outra coisa para Deus, discernimento de espírito, não se iluda, amém? Não se iluda com nada. Os frutos, pelo fruto se conhece a árvore, não é? Então vamos ficar firmes, amém? Que o Senhor, as coisas não é oba-oba, entendeu? Não é nada disso, né? As pessoas se iludem com falar em línguas, uma profecia, mas isso não é nada e não é santificação, tá bem? A nossa vida tem que estar reta com Deus, né? Nós temos que pedir a Deus o nosso caráter. Senhor, venha tratar no nosso caráter, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, né? O seu nome limpo, a sua integridade, a sua fidelidade, né? Se tiver alguma maldade, malícia, Senhor, tira essa malícia do meu coração. Eu quero estar limpo com Deus, tá bom? Então ele diz assim na sua palavra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe os sinais da volta de Jesus. Muitos hão de se escandalizar, tá certo? Por causa do escândalo, muitos se desviam, não é? Tem pessoas que não vão mais na igreja, falam mal. É uma coisa assim terrível, é só Deus, né? Não poucos, não é muito. Então, primeiro precisamos perguntar, quem são esses que se escandalizam e acabam se ofendendo? São eles cristãos ou apenas sociedade em geral, né? A resposta está ao prosseguirmos a leitura. Ele disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra grega para amor neste versículo é ágape. Há diversas palavras em grego, né, para amor no Novo Testamento, mas as duas mais usadas são ágape e filial, né? Filial define o amor que existe entre amigos. É um amor afetuoso e condicional. Se você, né, coça as costas, né? E peraí, deixa eu ver aqui. Né? É um estudozinho, porque hoje eu estava escutando o áudio mesmo, né? Eu vou todas as 12 lições, tá? Devia até ter começado a fazer esse estudo com vocês, tá bem? Então é um amor afetuoso, né? E ele diz assim, se você coça minhas costas e eu coço as suas, ou você me trata bem e eu farei o mesmo. O amor ágape e o amor que Deus derramou no coração de seus filhos, amém? O que é que acontece com a pessoa ofendida? Ela cria um muro de proteção. Isso acontece muito entre relacionamento, né? Namoro, casamento, entendeu? Quando você é traído, né? Então você costuma criar um muro de proteção, dizer, entendeu? Né? Então ele diz, um irmão ofendido, Provérbio 18:9. Vamos ver Provérbio 18:9? Amanhã eu tenho a segunda lição dele, a gente vai ler, tá bem? Provérbio 18:19, Provérbios 18:19.
Vamos ver aqui. Provérbio 18, 19. Versículo 19. Já estou terminando. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. É isso que ele está falando, né? Então é muito difícil alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. As cidades fortes tinham muros ao seu redor. Esse muro era uma certeza de proteção da cidade. Eles mantinham os indesejados e invasores do lado de fora. Os que deviam impostos não eram autorizados a entrar até que pagassem a sua dívida. Está ouvindo? A mesma coisa é um irmão, né, ofendido. Então ele diz assim: os que eram considerados uma ameaça ficaram do lado de fora. Quando somos ofendidos, construímos um muro de proteção no nosso coração. Sem que percebemos, esse muro de proteção se torna uma prisão. Não queremos sair da fortaleza. Então você não abre o coração. Olha quanta fortaleza às vezes existe dentro de nós, né? Então não queremos, somos comparados aos dois mares da Terra Santa. O mar da Galileia recebe e fornece água liberalmente. Ele possui abundância de vida, alimentando várias espécies diferentes de peixes e plantas. A água do mar da Galileia é levada através do rio Jordão até o Mar Morto. O Mar Morto, por sua vez, só recebe água e não fornece água para lugar algum. Então não existe plantas vivas e nem peixes, né? Não, a gente quer ser, né, irmãos, o mar, né? Não o Mar Morto, nós queremos ser o mar da Galileia. Amém? Aleluia. Então a vida não pode ser sustentada se for retida, né? Ela precisa ser dada com liberalidade, tá bem? Por isso que nós somos abençoados quando damos, quando doamos, quanto mais amamos, quanto mais oramos, mais somos abençoados por Deus, tá bem? Então, para encerrar, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo toda obediência a Cristo. Meu Deus, será que é 15 para as 9 aí? É isso? Jesus, né? Mas eu estou terminando o estudo, né? Amanhã eu termino. Olha, conclusão. Ele diz aqui, né, que podemos ficar ofendidos, né, porque não vivemos segundo a lei do amor. Isso quer dizer que o amor esfriou. Olhemos então o que diz 1 Pedro 2, 21 e 23. 1 Pedro 2, 21 e 23. Depois vocês leem, tá? Precisamos voltar ao primeiro amor. Não podemos deixar o amor esfriar. Então, só quando voltamos, vamos eliminar o ódio, a amargura, o ressentimento, a rebeldia, as divisões e vamos liberar o perdão, tá bem? Então vamos pedir a Deus agora, né? Para que Deus venha, né, liberar, venha eliminar ódio. Eu sei que ninguém tem ódio aqui, tá bem? Mas às vezes tem sentimento que se você não cuidar, pode sim virar amargura, né? Amargura, às vezes há pessoas amarguradas, ressentida, ressentimento, né? Vamos orar. Tem pessoas que tão ofendido que ela fala: meu Deus, como é que eu vou fazer? Leia depois, anote 1 Pedro 2, 21 e 23, tá? Ressentimento, rebeliões, né? Rebeliões e divisões, tá? Contenda, né? Todas essas coisas. Então vamos orar? Se você lembra de alguém que te ofendeu, vamos liberar perdão. Solte essa pessoa, liberte, entendeu, desse sentimento, porque não vem de Deus, só te contamina, adoece seu corpo, não é verdade? E não vale a pena. Então vamos olhar para Jesus e amar a Deus e seguir a nossa vida, porque quem nos abençoa é Deus. Às vezes somos nós, isso mesmo, Aparecida. Primeiro
Pedro 21, 22. 1 Pedro 21, 22, né? Deixa eu ver se eu achasse aqui rapidinho. 1 Pedro 21, 22. Está antes de Tiago. Deixa eu ver se é antes de Tiago. Não, eu acho que é Tiago primeiro. 1 Pedro 2, 21 e 22. Vamos ver? Ele diz aqui, ó, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós. Quem padeceu por nós? Cristo, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Amém? Então, nós devemos seguir a Cristo, tá bem? Hoje nós falamos sobre ofensa, né? Ofensa. Tem pessoas que se sentem ofendidas, sai da igreja, não fala mais com o pastor, não fala com o irmão, né? Às vezes você acabou de pedir perdão, entendeu? A pessoa vai lá porque a outra influenciou. Aconteceu isso comigo esse ano. Eu fui lá, irmã, me perdoe, né? Eu ia para uma festa, acabei me atrasando, não cheguei no horário. A pessoa me perdoou. Daqui a pouco vem outra pessoa, começa a conversar, faz a cabeça, aí reacendeu aquela, entendeu? Ficou, eu estou quieta na minha, fazendo a obra, as lives, nem estou lembrando, achando, nem a pessoa lá com mágoa, até que teve um sonho, com a sonho veio até mim e pediu perdão. Tá bem? Porque eu já tinha pedido perdão e eu me senti perdoada. Falei, eu não tenho absolutamente nada com você, a falha foi minha, mas você pode perdoar? Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, né? Mas a gente tem que entender que somos falhos, o inimigo arma cilada, né? Então a gente precisa vigiar. Vamos orar agora? Aleluia, né? E vamos pedir a Deus, Senhor, se tiver mágoa, ressentimento, ira, ódio, raiva, inveja, sentimentos facciosos, arranca de nós em nome de Jesus, tá bom? Nós queremos a nossa bênção, por isso que estamos lá em 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então estamos aqui se convertendo. Deus às vezes está mexendo lá no coração, peraí, né? Vai rasgando, limpando, olha, tem que fazer essa cirurgia, tem que tirar isso, tem que tirar esse pecado de estimação, né? Entendeu? Tem que tirar a idolatria, tanta coisa que às vezes tem dentro de nós e a gente precisa ser liberto, tá? Jesus amado e querido, muito obrigada por essa live. Eu sei que ultrapassou o tempo, mas nós estamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai. Opere o milagre de vitória, que o Senhor livre o teu povo de ódio, de amargura, de ressentimento, de rebelião, de divisão, de confusão, meu Pai. Ó Jesus, que o Senhor nos livre da ofensa. Se temos alguma mágoa, limpa o nosso coração, Pai. Não queremos pensar, não queremos relembrar nenhum mal. Senhor, põe a tua mão de poder dando vitória. O Senhor nos ensina a amar nossos inimigos, Senhor, a fazer bem aqueles que nos aborrecem, Pai, a orar por aqueles que nos amaldiçoam, porque o Senhor diz que faremos juntar brasas vivas, Senhor, na nossa cabeça. Põe a tua mão de poder, opera milagre de vitória. Agora eu quero profetizar 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação. Nós vamos pagar nossas dívidas, viver do resto, não vamos tomar emprestado, mas ter para dar. Abre a janela do céu e derrama bênção sem medida, Pai. Derrama bênção sem medida. Senhor, eu creio na vitória, Pai. Eu creio no milagre, Pai. Abençoe cada irmão dessa live, cada irmã. Que o Senhor dê saúde, graça, força, paz, sabedoria, Pai. Nos dê vitória. Esse ano é o ano do nosso milagre, do nosso milagre, do nosso milagre. E vamos viver o melhor de Deus, Pai. Sê conosco. Agora nos despede na tua paz. Nos cobre com teu sangue e conceda a vitória. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós. Amém? Está encerrado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Cada um de vocês. Maria Sônia Maria, Aninha Mateus, Priscila Santos, Vera Silva, Ana Maria, Vânia Nina, Paulo Ricardo, Cláudia Ágio, Edna Rodrigues, Débora Nunes, Edilene Gomes, Fábio Silveira, Valquíria Esperancini, Carmen Paulo, Sandra Lia Bernardo, Lázara Filomena, Cláudia Silva, Mabel Júlia, Sônia Bonfim, Georgia Garcia, Rosimari Pedrilli, Juliana Bezerra, Marisa Chiodi, Doriene Rodrigues, Maria Luísa Tosta, Elis Regina, Thalita Almeida, Lourdes Oliveira Ramos, Cecília Carmen, Elaine Vidal, Márcia Vidal, Kátia Lima, Aline Lima, Gabriela Nunes, Rutilene Batista, Tati Ridabe, Alda Vieira, Deus abençoe, abençoe, Antonina Ferro, Leila Cristina, Mercedes Parente, Ana Lúcia Conceição, Evanilda Machado, Maria Helena, Paulinha Adrião, Rivana Santos, Agneu Wilde, Lourdes Caetano, Mário Campos, Ivana Santos, Nina Abram, Aparecida Poli e Alda Vieira, que eu acho que eu já tinha colocado aqui. Amém. Léa Loureiro e Maria Helena Espirigone. Que Deus venha abençoar, que vocês tenham um bom descanso, uma boa noite. Jesus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amanhã estaremos meio-dia orando a Jesus, orando a Jesus. Não vamos nos cansar, tá certo? A vitória é nossa, é você que está gerando a sua bênção, tá? Olha, um beijo no seu coração, Deus abençoe e até amanhã. Ficar com Deus, a paz, a paz, a paz. Ana Maria, Mercedes, um beijão.